Então vamos nos preparar para o nosso Evangelho da noite. Vamos serenando nossos pensamentos, vamos nos ligando ao nosso mentor, esse companheiro de todas as horas, de todos os momentos, agradecendo a Ele pelo amparo que Ele nos dá no nosso dia a dia, nos fortalecendo, nos intuindo, para que possamos vencer as dificuldades de cada dia. E ao lado desse companheiro, cumprimentamos as equipes espirituais aqui presentes, as equipes responsáveis pela limpeza e higienização desta casa, agradecendo a eles por já terem deixado todos os ambientes limpos e harmonizados para os trabalhos dessa noite. Cumprimentamos a equipe de segurança, pedindo a eles que reforcem a cúpula protetora ao redor desta casa, para que aqui só possam entrar os irmãozinhos que forem autorizados. E amparados também por esses amigos, cumprimentamos o dirigente espiritual desta casa, os dirigentes espirituais dos trabalhos dessa noite, agradecendo a eles a oportunidade de aqui estarmos para trabalharmos em nome de Jesus e também aprendermos um pouquinho mais de seus ensinamentos. E amparados por esses amigos, chegamos até Ismael, este anjo indicado por Jesus para fazer do Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que possamos perseverar nesse caminho de aprendizado e de crescimento espiritual, para auxiliarmos este anjo nessa difícil tarefa de levar os ensinamentos dos mestres a todos aqueles que chegam até nós. E amparados por este anjo, chegamos até Maria, nossa doce Mãe espiritual, que nos recebe de braços abertos e nos envolve com todo o seu amor, com todo o seu carinho. A Ti, doce Mãe, agradecemos por este amor e pedimos que nos ajude a chegar até Jesus, o nosso Mestre. E a Ti, Jesus, agradecemos por Tuas lições de fé, de humildade, de esperança. Ajuda-nos a compreender cada vez mais o Teu Evangelho, para que possamos ser merecedores de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E a Ti pedimos também, nos leve até Deus, o nosso Pai, e diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, agradecemos pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, pelas dificuldades do dia a dia que permitem o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. E agradecemos, Pai, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o nosso tema hoje do Evangelho é o capítulo 22. Não separar o que Deus juntou. E esse capítulo, especificamente, ele fala da indissolubilidade do casamento, né? E o divórcio. Aí a gente lendo esse capítulo, a gente volta um pouquinho lá na época de Jesus. Os fariseus testando Jesus, o que faziam? Uma certa vez ele estava pregando, os fariseus se aproximaram a ele para tentá-lo, né? Os fariseus gostavam de tentá-lo para ver se ele se contradizia. Então os fariseus chegaram a Jesus dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Eles queriam ver o que Jesus ia falar, se ele ia se contradizer. E Jesus disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? Quem criou o homem nesse caso foi Deus, não é verdade? Os fez macho e fêmea. E disse: e por isso deixará o homem
pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Então já está dizendo aqui, né? O que Deus ajuntou, o homem e a mulher. Mas vamos pensar aqui. Por quê? Por causa da lei do amor, né? E também tem uma justificativa para isso. Nós vamos chegar lá. Não separe logo o homem que Deus juntou. Aí os fariseus ainda falaram: pois por que mandou Moisés dar ao homem, a sua mulher, carta de desquite e repudiá-la? E Jesus respondeu: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Lógico, porque naquela época era muita brutalidade, não é verdade? Então a mulher era submissa. Então o homem não gostava mais daquela mulher, ela falava que traiu ele e dava uma carta de desquite para ela, e ela ficava sendo mal vista na vila, né? Então, e aí Moisés, para tentar amenizar um pouco a coisa, falou: olha, você pode dar o desquite a ela, mas não, uma coisa que não ficava muito bem na época. Jesus ainda diz assim: eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério, e o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Isso está em Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 9. Quer dizer, está todo mundo cometendo adultério ali nesse caso, né? E diz ainda assim, né? As leis divinas, elas são leis imutáveis, na verdade. Desde que foram declaradas para nós, desde que Jesus nos ensinou essas leis, elas não mudam com o tempo. A lei do amor, a lei do trabalho, a lei da conservação, são várias. Mas as leis humanas, as leis civis, elas mudam de acordo com o tempo, às vezes os locais, as necessidades dos homens. Então ele diz assim, que a não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Só as coisas divinas é que são imutáveis. Tudo que procede do homem está sujeito às mudanças. Então são as leis civis, as próprias leis de Moisés decretou, né? Foram leis civis. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. Então é tempo, lugar e desenvolvimento intelectual. O que é? É conforme a necessidade do homem. Elas vão se atualizando. E no casamento, o que é de ordem divina, olha aí, é a união conjugal para que se opere a renovação dos seres que morrem. Então Deus uniu o homem e a mulher para quê? Para que por juntos se tornasse uma só carne e pudessem procriar. Mas tudo isso baseado na lei do amor. E dessa forma dar oportunidade para que os espíritos que ainda têm necessidade de evolução, precisam ainda reencarnar para evoluir, que esses espíritos possam ter oportunidade através da união deste homem e desta mulher. Então há um propósito nessa vontade de Deus, nessa lei divina. Não é por acaso. Mas tudo tem que estar baseado no amor. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade,
dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Isso é uma realidade, né? Eles dão até o exemplo aqui, ó, desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país em uma certa época, torna-se adultério no outro país e em outro tempo. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. E, enquanto os outros casamentos, em outros, o casamento civil é suficiente. Então, hoje em dia, antigamente, eu lembro que para casar se casava no civil e na igreja. Hoje em dia já tem os que se casam só na igreja, tem os que casam só no civil, tem os que não se casam, que se juntam, né? Você vê como que a coisa evoluiu, de acordo com a necessidade humana. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pela alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos e para que sejam todos, em vez de um, a amá-los, para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-lo progredir. Então, mais uma vez, Deus, com o propósito de unir o homem e a mulher para a procriação, dar oportunidades àqueles espíritos ainda que necessitam de reencarnação, e que esse espírito receba o quê? Dos seus pais? Amor. Que através desse amor que ele recebe, desta união, ele vai evoluir, ele vai crescer. Se o ambiente é um ambiente de amor, ele vai crescer um espírito tranquilo, sossegado. Se o ambiente familiar é um ambiente de tumulto e de brigas, como é que esse espírito vai crescer? Rebelde, não é verdade? É tudo o que? É tudo exemplo dos pais. Porque as crianças, elas aprendem pela observação. Vê o pai, a mãe fazer, vai fazer também. Certo, Júlia? Então, o objetivo é a progressão, o progresso dos espíritos. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se essa não presidir a união. Quer dizer, a união desse casal sem amor, ela está fadada o quê? A não, vamos dizer assim, não evoluir bem, não é verdade? Então ele fala assim, se essa não presidir a união, disso resulta frequentemente que aquele que se uniu à força por si mesmo se separa. Então a gente vê muitas vezes casais que se unem por atração física. E essa união acaba durando o quê? Acaba durando, às vezes, pouco tempo, às vezes alguns meses, alguns anos. Ah, acabou o amor. Provavelmente não tinha amor, o que tinha era uma atração física. E cada um aí vai procurar o seu lado, o seu caminho, não é verdade? Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. A lei instável dos homens, não imutável, né? Aí aqui nesse capítulo ele ainda fala um pouquinho sobre o divórcio. Ele fala assim, o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Que a união, você não foi feita pela lei do amor, então já não tinha uma união de fato, tinha uma união por interesse. Então o divórcio ele vem regularizar essa situação. Não é contrário à lei de Deus o divórcio, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Então, Deus é contra o divórcio. Não, está falando que não é contra a lei divina. Está reparando uma situação
porque ela não começou da maneira certa. E Jesus também disse assim, né? Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade, eita, difícil, hein? Absoluta do casamento. Não disse ele: Jesus, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar. Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isso significa o quê? Que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Aí a gente vai falar, poxa, mas, vamos dizer assim, o divórcio, ele é bem-vindo quando ele é um mal menor. Vamos dizer, existe um risco nessa união que ela não foi por amor, mas até de vida para um dos dois. Então é melhor divorciar, não é verdade? Para que vai ficar junto, brigando, né? Vamos dizer, a vida, em vez de progredir, fica estagnado ou retrocede. Então, vamos ser sensatos. Se não é uma união realmente de amor, cada um busca o seu caminho, cada um vai buscar a sua felicidade. Deus dá esse direito a todos nós, de buscarmos a nossa felicidade. Mas ele ainda acrescenta assim: no princípio não foi assim. Por quê? No princípio da humanidade, a união não era por interesse. Eu vou casar com ela porque ela é rica, ou eu vou casar com ele porque ele é rico. Naquela época, vamos dizer lá, os homens primitivos, qual era o interesse? O interesse dele era ter uma companheira, ter alguém ali para tirar a solidão, né? Vamos nos unir para não ficarmos mais sozinhos. Então, o interesse ali era um interesse de, vamos dizer assim, mais de moral até, né? Não um interesse material. Então Jesus fala assim, que no começo não foi assim. Esse casamento por interesse foi surgindo depois com as próprias mudanças do homem. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, diz, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, não dava motivo ao repúdio. Naquela época ainda fazia a simpatia recíproca. Eu gostei de você, você gostou de mim, então vamos nos juntar aqui. Naquela época também não existia padre, né? Vamos dizer lá, quando começaram os homens da caverna, né? Começo da humanidade. Então a união era feita, vamos nos unir e pronto. E uma coisa que muita gente está acontecendo hoje em dia, né? Eu não quero casar, vamos, como que é? União estável. E é válido, desde que haja amor, não é verdade? Então, gente, é assim, essa questão de não separar o que Deus juntou, a gente uma coisa muito assim, muito subjetiva, que tem que ser muito bem analisada, porque cada um vai ter a sua opinião, cada um vai ter a sua interpretação, mas assim, a gente sempre lembrar que quando nós nos unimos por amor, nós estamos aqui dentro daquela lei do amor, dentro da lei divina. E que quando a gente vê a união por interesse, ela é fadada a ter um fim. Pode demorar alguns anos, mas vai chegar uma hora e vai falar, acabou o amor, então cada um para o seu lado. Infelizmente, isso também acontece muito hoje em dia. A gente vê, casou fulano, daqui a um ano está separando. Mas nós temos que procurar, aqueles que já estão casados aí há mais tempo, fortalecer realmente essa união com amor, né? com companheirismo, com cumplicidade, para que a gente possa levar a nossa missão até o final. Como Deus nos deu a responsabilidade de procriarmos, educarmos. É uma missão que não é fácil, né? Não é fácil. Mas ela é muito compensatória, quando a gente consegue fazer com amor,
e buscando sempre o melhor para todos. Bem, então vamos fazer nossas vibrações, agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos para esse Evangelho dessa noite e juntos deixar que de nossos corações emane muita luz, de paz, de amor, e essa luz nós transformamos em vibrações e enviamos essas vibrações para todo o universo, para todos os planetas. E principalmente para o nosso planeta Terra, envolvendo todo ele em vibrações de paz, de amor, pedindo a Deus que esta pandemia que está acontecendo possa estar realmente sob a sua vontade, o seu controle, para que esse planeta se transforme num planeta de regeneração e todos aqueles espíritos que estão desencarnando que possam ser amparados, acolhidos com muito amor, com muito carinho e levados a locais adequados às suas necessidades. Vibramos pelos familiares que ficam no plano material, para que possam ter a compreensão desta mudança, desse planejamento divino, aceitando e compreendendo a vontade de Deus. Vibramos por todos os trabalhadores da área da saúde, para que se fortaleçam e possam estar trabalhando com muita fé, com muito equilíbrio, no combate a essa pandemia. Vibramos por todos os lares, especialmente os nossos lares, e pelas pessoas que lá deixamos, também envolvendo-as nessas energias de paz e de amor. Vibramos por nossos amigos e principalmente por aqueles que dizem nossos inimigos, tanto no plano material como no plano espiritual, e que junto a esses saibamos trabalhar o dom do perdão. Vibramos por todas as casas religiosas que pregam o nome de Jesus. Vibramos especialmente por esta casa que nos acolhe, seus trabalhadores, alunos e assistidos, pelos trabalhos que aqui acontecem, que possam estar sempre amparados pelos amigos espirituais. Vibramos pelos nomes que estão na caixinha de vibração, para que todos ali também recebam amparo de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. E pedimos licença, Pai, para vibrar por nós mesmos, para que possamos retornar nossos lares em melhores condições do que quando aqui chegamos, fortalecidos em nossos sentimentos de fé, de amor e de esperança. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.